Olá, pessoal. O tema da aula de hoje é competência e capacidade tributária. Competência tributária pode ser definida como a parcela de poder que é atribuído a cada ente tributário. Parcela de poder esta destinada, evidentemente, à criação de tributos. Esta parcela de poder é atribuído aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, pelo texto da Constituição Federal. É a Constituição Federal, portanto, que atribui qual é a porção de poder que estará definido a cada uma dessas entidades. Nós podemos dizer que a competência tributária ela é exercida através de lei. Pode ser tanto lei ordinária quanto lei complementar. Esta é a regra geral. A lei complementar poderá ser utilizada ou deverá ser utilizada quando a Constituição expressamente assim exigir. Quando a Constituição nada disser sobre a modalidade de lei a ser utilizada para a criação de um tributo, poderá ser utilizado sim a lei ordinária. A competência tributária, portanto, ela é um conjunto de atribuições do ponto de vista dos tributos, para a criação de tributos, atribuídos aos entes da federação. E esses entes da federação vão exercer esta competência através de lei, que, como vimos, pode ser tanto lei ordinária quanto lei complementar. A Constituição Federal, ela adotou um sistema bastante interessante para distribuir competências. Ela utilizou fatos geradores que foram deferidos a cada uma das entidades. Dessa maneira, a Constituição atribuiu a possibilidade de tributar a renda à União, assim como atribuiu a possibilidade de tributar os serviços, em essência, aos municípios, ao passo que aos estados, por exemplo, ficou a propriedade de veículos automotores. Este modo de distribuição de competência é bastante peculiar no nosso direito, não existindo no direito comparado qualquer situação semelhante como essa. Apenas a nossa Constituição ela é tão exaustiva a título de competência e outras regras que se comparada com as demais constituições do mundo. Dentre as competências atribuídas à União, temos a previsão da criação de impostos. Ela está tanto no artigo 153 quanto no artigo 154 da Constituição. No artigo 153, temos a previsão para que a União possa criar e cobrar imposto de renda, imposto territorial rural, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras e imposto sobre grandes fortunas. No que toca ao artigo 154, temos a previsão no artigo 154.2, no seu inciso 2, da criação do imposto extraordinário de guerra, portanto, para financiamento da guerra externa. Já no artigo 154.1, temos a previsão da competência residual da União. A União, então, poderá criar e cobrar outros impostos que não sejam esses previstos no texto da Constituição, inclusive deferidos a outras entidades tributantes, desde que preencha alguns requisitos. Os requisitos previstos no artigo 154.1 são os seguintes: é preciso que ela não utilize nem fato gerador e nem base de cálculo dos impostos já previstos no texto da Constituição. Notem bem, não se trata apenas da competência atribuída à União. Ela também não pode criar impostos com base na sua competência residual que já estejam deferidos aos estados e aos municípios. Esta é a primeira condição. Ela não pode utilizar fato gerador e base de cálculo referente à competência atribuída a essas outras entidades. O segundo requisito é que isso seja feito mediante lei complementar. Apenas mediante lei complementar é que a União poderá exercer a sua competência residual. O terceiro requisito é que o imposto criado através da competência residual não seja cumulativo. Ou seja, ele não pode incidir em cascata nas várias etapas da produção econômica. De forma que, para que a Constituição, para que a União exerça a sua competência residual, vale dizer,
crie outros impostos que não sejam aqueles já previstos no texto da Constituição, é preciso que ela o faça mediante lei complementar, não utilize nem fato gerador e nem base de cálculo dos impostos já previstos no texto da Constituição e, por último, que esse novo imposto a ser criado não incida de maneira cumulativa. Constituição Federal, artigo 154. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Outra competência atribuída também à União diz respeito às taxas. A União, então, poderá também criar e cobrar suas taxas. Taxas que, como vimos, podem ser tanto de fiscalização quanto de serviços. É claro que a competência que a União tem para prestar serviços e fiscalização condicionará a criação dessas taxas. Em outras palavras, a União só poderá tributar a título de taxas os serviços e a fiscalização que esteja no rol da sua competência. Ela não poderá exercer essa sua competência sobre serviços e fiscalização atribuídas às outras esferas de governo. A União também possui a competência para criar contribuições de melhoria. Claro que essa contribuição de melhoria só poderá ser cobrada pela União relativamente a obras públicas que ela realize. Ela não poderá cobrar, portanto, contribuição de melhoria de obras que não tenham sido realizadas por ela. Outra competência atribuída também à União diz respeito ao poder para criar empréstimos compulsórios. Esses empréstimos compulsórios, previsto no artigo 148 da Constituição, são de competência exclusiva da União. Apenas ela, portanto, poderá criar essa espécie tributária. Lembramos apenas que o artigo 148 prevê lá quais são os motivos que podem levar à criação dessa espécie de tributo, chamado empréstimo compulsório. Seria para financiar despesas extraordinárias de calamidade pública e de guerra externa. E, além disso, para investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Por fim, temos contribuições especiais. As contribuições especiais, como já vimos anteriormente, elas são divididas em contribuições sociais, contribuições interventivas e contribuições corporativas. Elas estão inseridas, portanto, dentro do rol dos poderes atribuídos à União, dentro do artigo 149 da Constituição.